Oi, Ana Luísa, vamos te ajudar aqui com a tua dúvida, tá? Tua dúvida foi sobre qual é a diferença entre o cátion e o ânion, tá? Para começar a explicar essa diferença, eu vou começar com esse átomo aqui, que é um átomo neutro. O que é um átomo neutro? É um átomo que tem uma mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Tá vendo aqui que a gente tem duas cargas positivas e duas cargas negativas. Então, é como se eu somasse dois positivos com dois negativos, então o resultado é zero. É um átomo neutro, é um átomo que não tem um excesso de carga nem positiva nem negativa. Esse aqui é o átomo neutro, que é o que a gente conhece. Não é um íon. Íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, tá? Esse aqui é o átomo na forma neutra. Ele nem ganhou nem perdeu. Ele está aqui na forma neutra. Quando a gente tem um íon, que como eu já disse, é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons, aí a coisa muda. Por exemplo, perceba que esse primeiro íon aqui, ó, inicialmente a gente tinha duas cargas positivas e duas cargas negativas. Nesse íon, a gente ganhou uma carga negativa, ó, a gente tem três negativas e duas positivas. Então, ele ganhou uma carga negativa. Então, ele fica com a carga negativa, tá bom? E o nome do íon negativo é ânion, tá bom? Então, ânion é um íon que tem excesso de cargas negativas. O cátion, perceba que em relação ao átomo neutro, ele perdeu uma carga negativa, tá vendo? Ó? Aqui eu só tenho uma carga negativa e aqui eu tenho duas. Então, em relação a esse aqui de baixo, esse aqui perdeu uma. Então, ele tem excesso de cargas positivas. Tem duas cargas positivas e aqui tem uma negativa. Então, ele tem uma carga positiva em excesso. Por isso que ele é um íon positivo, porque ele tem uma carga positiva em excesso, que é o chamado cátion. Tá? Então, recapitulando. Átomo neutro, mesma quantidade de cargas positivas, que são os prótons, e mesma quantidade de cargas negativas, que são os elétrons. Prótons igual a elétrons. Quando esse átomo se transforma em íon, ou seja, ou ele perde elétrons ou ele ganha elétrons, ele não vai perder nem ganhar prótons, tá? Geralmente, numa reação química, o que ocorre é a perda ou o ganho de elétrons. Não mexe com a quantidade de prótons, não. A não ser que a gente esteja falando de uma fissão nuclear ou fusão nuclear, mas isso não vem ao caso agora. Numa reação química, ele ganha ou perde elétrons, tá bom? Então, aqui no íon negativo, ele ganhou um elétron. Então, ele ficou com excesso de elétrons, uma carga negativa. Se ele perdeu um elétron, ele ficou com excesso de cargas positivas. Então, virou um íon positivo. O nome do íon negativo é o ânion e o nome do íon positivo é o cátion, tá bom? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.